Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Renato Gaúcho, um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro, tem encarado um momento de cobrança no comando do Fluminense, mas sem jamais esconder sua confiança no elenco e no trabalho que vem sendo realizado. Após mais uma derrota no Maracanã, desta vez para o Palmeiras por 2-1, o técnico tricolor foi direto e honesto em sua análise. Com a franqueza que lhe é característica, apontou o que considera o principal obstáculo da equipe nesse momento: a falta de foco em momentos decisivos das partidas. É verdade que a fase recente do tricolor das Laranjeiras não é das mais animadoras. Já são 3 tropeços seguidos em casa, algo que incomoda e muito qualquer torcedor apaixonado, especialmente quando se trata de jogos no Maracanã, o nosso templo sagrado. Perder diante da nossa torcida, no nosso campo, é algo que machuca. Mas é nessas horas que precisamos olhar além do placar e entender os detalhes que estão definindo os jogos. E Renato, experiente e vitorioso como é, foi cirúrgico ao apontar onde estamos pecando: na concentração. Nós falhamos nos gols. Isso não pode acontecer nesse nível, afirmou o treinador, com o semblante de quem confia no time, mas sabe que é preciso mais atenção. Ele não buscou desculpas, tampouco tentou dourar a pílula. Reconheceu que o adversário tem méritos, sim, mas que os erros que custaram os gols foram nossos. E isso é algo que precisa ser corrigido internamente, com trabalho e mais foco. O Fluminense vinha jogando bem, mesmo com os tropeços. Quem acompanha de perto sabe que o volume de jogo, a posse de bola, a movimentação ofensiva, tudo isso continua sendo marca registrada da equipe. Porém, quando se comete erros pontuais contra times de alto nível, como o Palmeiras, a punição é imediata. No futebol, não basta ter a bola no pé. É preciso estar ligado em cada segundo, em cada dividida, em cada saída de bola. E Renato sabe disso como poucos. Ele não é técnico de discurso vazio. Quando fala, é porque viu, analisou, refletiu. Suas palavras carregam experiência e um profundo conhecimento do que é estar à frente de um clube com a grandeza do Fluminense. Renato tem bagagem para entender os momentos difíceis, e mais do que isso, para superá-los. Já mostrou isso em outros trabalhos, inclusive como jogador. Seu estilo pode não agradar a todos, mas é impossível negar que ele conhece o jogo como poucos no país. O treinador também destacou que, excetuando-se o primeiro tempo diante do Cruzeiro, o Fluminense vem apresentando um futebol competitivo. E é verdade. Em muitos momentos, o tricolor foi melhor que o adversário, criou mais chances, dominou as ações. Mas a concentração, como ele mesmo ressaltou, tem feito falta nos lances decisivos. Um vacilo na marcação, um erro de passe na saída de bola, uma desatenção na bola parada. E tudo isso tem custado pontos preciosos. Renato sabe que o futebol é feito de detalhes. Por isso, sua cobrança não é pela entrega, tampouco pela tática. O problema, para ele, está no mental. E quando um técnico experiente como ele identifica essa questão, é porque está atento ao que realmente importa. Nessa fase, é fundamental que o grupo entenda o que está sendo pedido. Não se trata apenas de correr mais ou marcar melhor, mas de manter o foco do primeiro ao último minuto. Essa concentração que eu cobro deles o tempo todo, disse Renato. Essa frase mostra o quanto ele está comprometido com a evolução do time. Ele quer mais, exige mais, porque acredita no potencial do elenco. Não se trata de uma crítica vazia ou de um desabafo emocional após a derrota. É uma análise técnica e mental de quem está ali todos os dias, treinando, conversando com jogadores, tentando extrair o máximo de cada um. O treinador também ressaltou a importância da tranquilidade na hora de decidir. Para ele, o time tem se precipitado em algumas jogadas e, com isso, desperdiçado boas oportunidades. Essa ansiedade, comum em momentos de pressão, pode ser superada com trabalho e com apoio da torcida. E nós, como torcedores, temos um papel importante nisso. Precisamos apoiar o time, mesmo nas derrotas, mesmo nos momentos difíceis. Se queremos ver o Fluminense novamente no topo, temos que estar juntos, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Renato Gaúcho já mostrou que é um comandante capaz de reverter cenários adversos. Ele conhece a pressão, sabe como lidar com ela e tem o respeito do elenco. Seu histórico fala por si: títulos, campanhas marcantes, vitórias épicas. Não é por acaso que foi escolhido para liderar o tricolor. Ele tem personalidade, tem comando,
e não se esconde nas derrotas. Pelo contrário, dá a cara a tapa e protege seus jogadores, como qualquer bom líder deve fazer. É importante também lembrar que o campeonato ainda tem muitos capítulos pela frente. O Fluminense tem elenco, tem estrutura, tem camisa pesada. E com Renato à frente, temos também um comandante que não foge da responsabilidade. Alguém que cobra, que exige, mas que também sabe reconhecer o esforço e valorizar o que está sendo bem feito. Nesse momento de instabilidade, é natural que surjam críticas. Mas é preciso ter visão além do imediato. Um trabalho de futebol não se define por 3 jogos. A construção de um time vencedor passa por altos e baixos, por ajustes, por correções. E Renato é o nome certo para conduzir esse processo. Ele conhece o caminho, tem coragem para tomar decisões difíceis e, acima de tudo, acredita no grupo. Como torcedor do Fluminense, confio que com ele no comando vamos retomar o caminho das vitórias. O time precisa de ajustes, claro, mas está longe de estar perdido. Há talento no elenco, há entrega, e agora, mais do que nunca, é hora de fortalecer o foco e seguir com confiança. Porque quem tem Renato no banco, tem liderança. E quem tem liderança, tem chances reais de dar a volta por cima. Vamos à segunda notícia. O torcedor tricolor está ferido. Ver o Fluminense tropeçar 3 vezes seguidas dentro do Maracanã machuca demais. Não é só pelos resultados, é pela mística que existe entre o nosso time e aquele gramado. É casa, é história, é sentimento. E quando algo assim acontece, é inevitável que o elenco seja cobrado, com razão, mas também com discernimento. Dentro dessa turbulência, um dos poucos que tem dado a cara a tapa é Samuel Xavier, um jogador que representa muito mais do que os 90 minutos em campo. É raça, é experiência, é a voz de quem não se esconde. A derrota por 2-1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, foi um balde de água fria. Mais uma vez saímos na frente e mais uma vez deixamos escapar. O filme tem se repetido, e isso revolta o torcedor. Mas o que me chama a atenção é a postura de jogadores como Samuel. Ao final da partida, ele não fugiu das câmeras, não usou discurso pronto. Foi sincero. Disse o que precisava ser dito. Admitiu o momento ruim e cobrou, com firmeza e respeito, a melhora do grupo. Não pode perder 3 jogos no Maracanã. Essa frase ressoa como um tapa na cara. Não pode mesmo. E é bom ver que dentro do elenco ainda há quem pense como a torcida. Samuel falou o que qualquer arquibancada inteira diria. Começamos bem, fizemos o gol, mas vacilamos de novo. Mais um gol de cabeça, mais um erro de marcação, mais uma virada sofrida. A fala dele não é para jogar os colegas na fogueira, é para chamar responsabilidade. E isso é o que se espera de quem veste a camisa tricolor com seriedade. O torcedor que acompanha de perto sabe o quanto Samuel Xavier tem sido importante desde que chegou. Não é lateral de firula, de jogadinha para vídeo de melhores momentos. É firme na marcação, participa bem no apoio, tem leitura de jogo. E mais que isso, tem voz. É daqueles jogadores que, mesmo nos piores momentos, não se escondem. Contra o Palmeiras, inclusive, foi ele quem esteve envolvido no lance da expulsão do Alan, que acertou uma cotovelada no nosso lateral. Muita gente no estádio nem percebeu na hora, mas foi uma agressão clara. E Samuel, como sempre, manteve a postura. Não fez cena, não caiu no chão se contorcendo como tantos fazem. Se levantou e seguiu o jogo. No final do segundo tempo, com o time já perdendo, houve uma roda de conversa entre os jogadores. Ali dava para ver o semblante sério de todos. E mais uma vez, lá estava Samuel. Ninguém em campo parecia mais incomodado que ele. Nas palavras após o jogo, ele ainda comentou sobre os acréscimos e a dificuldade que o time teve em tomar as decisões corretas na reta final. Isso mostra um cara que não está vendo só o óbvio, está analisando, pensando, sentindo o jogo. A temporada é longa, e todo time passa por momentos difíceis. O que não pode acontecer é deixar que esse tipo de sequência negativa se torne algo normal. E é aí que a liderança de jogadores como Samuel Xavier se torna fundamental. Ele pode não ser o mais badalado do elenco, pode não ter o nome estampado nas manchetes a cada jogo, mas dentro do vestiário, no dia a dia do clube e nas 4 linhas, é um dos que seguram a barra. A lateral direita, que tantas vezes foi um problema crônico no Fluminense em anos passados, ganhou estabilidade com Samuel. Ele não é o tipo de jogador que precisa de holofote. O jogo dele fala por si. E a entrega também. Dá carrinho quando precisa, não tem medo de confronto físico, orienta os companheiros o tempo todo. É aquele tipo de jogador que joga por amor ao escudo. O tipo que o torcedor reconhece como um dos seus. Claro,
Ninguém está satisfeito com o que tem acontecido. 3 derrotas seguidas em casa é algo que fere profundamente qualquer tricolor. Mas o torcedor também sabe diferenciar quem está ali de corpo e alma e quem está só de passagem. Samuel Xavier é do primeiro grupo. Quando ele fala que temos vacilado muito, ele se inclui. Quando diz que é momento de saber que não tá bom, ele se compromete. Não foge da responsabilidade, e isso faz toda a diferença. Nos próximos jogos, o desafio é recuperar a confiança, reencontrar o equilíbrio e resgatar o espírito guerreiro que sempre foi a marca registrada do Fluminense. E nesse processo, vamos precisar ainda mais de jogadores que tenham a postura de Samuel. Ele já provou que sabe o que é vestir essa camisa. Já nos deu provas de que, mesmo quando o time oscila, ele está ali, firme, representando a torcida dentro de campo. O jogo contra o Cruzeiro, que ele mencionou, mostra bem isso. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo melhor. Contra o Flamengo, levamos gol no fim. Contra o Palmeiras, abrimos o placar e levamos a virada. Há um padrão. E jogadores como ele estão tentando quebrar esse padrão com atitude e cobrança interna. Isso é papel de liderança. E é também um sinal de que nem tudo está perdido. Como torcedor, eu prefiro 1000 vezes um time que tem jogadores como Samuel Xavier do que um elenco cheio de nome que some quando o bicho pega. Ele é daqueles que encara o momento ruim de frente. Não se esconde atrás de desculpas. Está longe de ser um problema. Ao contrário, é parte da solução. E é exatamente esse tipo de jogador que a gente precisa agora. Porque o Fluminense não é para quem desiste fácil. É para quem acredita até o fim. E nisso, Samuel está com a gente. Agora vamos à terceira notícia. É como torcedor apaixonado pelo Fluminense que digo, dói ver nosso time em má fase, claro que dói. Mas o que realmente me pega é quando a torcida se volta contra os próprios jogadores. E olha que essa dor não é só nossa, nem fica restrita ao nosso lado do Maracanã. Ela chegou até mesmo ao rival da noite, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que se posicionou de forma muito honesta e, por que não dizer, respeitosa com relação ao nosso clube. Após a derrota por 2-1 para o Palmeiras, um jogo em que os erros defensivos do nosso tricolor acabaram sendo decisivos, a torcida não perdoou. Houve vaias, gritos de insatisfação e até protesto direcionado ao presidente Mário Bittencourt. Mas a bronca acabou sobrando também para os jogadores. E foi aí que Abel Ferreira, um técnico que tem se consolidado como um dos mais competentes e respeitados do futebol brasileiro, resolveu se manifestar. Não com arrogância, não com provocação, mas com sinceridade e, surpreendentemente, com carinho. Abel é português, mas parece entender o futebol brasileiro com a sensibilidade de quem cresceu nos nossos estádios. Ele poderia ter saído da coletiva apenas celebrando a vitória conquistada com méritos, porque, justiça seja feita, o Palmeiras foi eficiente. Mas ele foi além. Trouxe à tona algo que muitos aqui dentro fingem não ver. A forma como a torcida tratou um elenco que recentemente nos fez sonhar alto. Um elenco que representou o futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes como poucos já fizeram. Abel lembrou com clareza da campanha do Fluminense no Mundial. E falou com respeito, algo raro vindo de um treinador adversário em um ambiente tão competitivo. Disse estar triste e desiludido ao ver o comportamento da torcida ao final da partida. Usou palavras fortes, não para atacar, mas para abrir os olhos. Disse que esperava mais apoio, mais compreensão. Porque, nas palavras dele, fomos a equipe que melhor representou o Brasil no Mundial. Isso vindo de alguém que não tinha obrigação nenhuma de nos defender. Mas fez. E não foi só isso. Ele ainda citou a perda de um jogador importante, João Arias, como uma das dificuldades enfrentadas pelo time em campo. Algo que nem todos os nossos próprios torcedores se deram ao trabalho de considerar antes de começar a vaiar. Em vez de enxergar um grupo de atletas que se entrega, que luta, que nos deu um dos maiores orgulhos da nossa história recente, preferiram descarregar a frustração sem pensar. É curioso ver um técnico como Abel Ferreira, tão vitorioso e envolvido com o Palmeiras, se posicionando assim. E isso só mostra o quão bom profissional ele é. Não estou aqui para elogiar o rival, mas é impossível ignorar a capacidade desse treinador. Abel é inteligente, estrategista, e mais do que isso, é humano. Ele não apenas entende de futebol, ele entende de pessoas. E talvez por isso mesmo tenha enxergado que muitos de nós, tomados pela raiva ou impaciência, preferimos ignorar. Abel já conquistou quase tudo com o Palmeiras. Mas não deixou que a vaidade falasse mais alto na coletiva. Ao contrário, usou sua posição de destaque para fazer um alerta. Se nem mesmo os jogadores que nos levaram tão longe têm nosso apoio, então quem terá? É essa reflexão que ele nos convida a fazer.
Com serenidade, mas também com firmeza. E ele está certo. É muito fácil aplaudir em finais e levantar taça na mão dos jogadores. Mas o verdadeiro papel da torcida vai além. Vaiar quando perde pode até parecer um comportamento natural, mas não é sinônimo de paixão verdadeira. O torcedor, em sua essência, é aquele que caminha junto com o time, que grita mais alto nos momentos difíceis, que segura a bronca, que se faz presente, mesmo quando tudo parece desandar. Abel não precisava dizer nada. Poderia ter feito como muitos e simplesmente ignorado a situação. Mas não. Fez questão de lembrar do orgulho que foi ver o Fluminense no Mundial, competindo contra gigantes do futebol internacional, mostrando ao mundo um estilo de jogo nosso, brasileiro, corajoso. Fez questão de elogiar os atletas que suaram a camisa para nos levar até lá. E mais do que tudo, defendeu algo que hoje anda escasso: respeito. Talvez devêssemos prestar mais atenção em técnicos como ele. Porque Abel não é só um bom treinador. Ele é, antes de tudo, coerente. Ele sabe que futebol é feito de fases, que oscilação faz parte, que o elenco que hoje sofre críticas é o mesmo que há poucos meses encheu os tricolores de orgulho. Ele sabe que o time não desaprende de uma hora para outra. E, acima de tudo, ele entende que um time sem apoio da própria torcida vira presa fácil para qualquer adversário. Por isso, nesse momento em que as críticas ecoam mais alto do que os cânticos, vale a pena refletir. Se até um rival reconhece o valor do nosso elenco, se até um técnico adversário pede respeito à nossa história recente, talvez seja a hora de repensar o comportamento das arquibancadas. O Fluminense merece mais. Esses jogadores merecem mais. E nós, como torcedores, devemos ser mais. Não sou ingênuo. Sei que há falhas. Sei que erros individuais custaram pontos importantes. Mas também sei que esse time já mostrou ter alma. Já provou que pode brigar com os maiores. E quando alguém como Abel Ferreira nos estende a mão, mesmo do outro lado da linha, é porque ainda há algo de grandioso sendo reconhecido ali. Talvez, no meio de tanto barulho, tenha sido preciso vir um português para nos lembrar da grandeza que temos nas mãos. Que saibamos ouvir. Que saibamos apoiar. Porque, no fim das contas, somos todos parte da mesma história. E como Abel deixou claro, ela ainda merece ser contada com orgulho. Deixe a sua opinião nos comentários. E, saudações tricolores!